lá, continuando, vamos falar agora sobre as teorias e quadros de referência, né? Essas teorias, elas são importantes nas investigações científicas, principalmente nas ciências sociais, pois elas vão proporcionar uma definição mais adequada dos conceitos, né? Eles vão proporcionar também, auxiliar no estabelecimento de sistemas conceituais, na construção de hipóteses e vão auxiliar diretamente na abordagem da análise. Então, vai te dar essa ideia de como você vai abordar a sua análise, como é que você vai fazer. Eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro deles é o funcionalismo, que é uma corrente própria das ciências humanas, que foi desenvolvida por Durkheim, um positivista, e vai dar ênfase principalmente nas relações e no ajustamento entre os componentes de uma cultura ou de uma sociedade. Pensando nas formações sociais, que essas formações sociais são determinadas pelas necessidades biológicas e psíquicas do indivíduo, né? Então, o pressuposto do funcionalismo é que toda parte do todo desempenha uma função, ou seja, cada uma engrenagem daquele sistema vai desempenhar uma função. É muito bom quando você, por exemplo, pesquisa alguma coisa na área de gestão, né, na parte de gestão de processos, porque você vai entender que cada um daqueles elementos, cada uma daqueles setores ou elementos, enfim, pessoas, elas vão desempenhar uma função. Então, que toda parte, né, ela se constitui do todo. O estruturalismo, outra corrente, ela foi pensada, né, o principal expoente do estruturalismo é Strauss, né, Levi-Strauss, Claude Levi-Strauss. Ela recorre à noção de estrutura para explicar a realidade. A análise tem como foco as relações entre os diversos elementos de um sistema. Diferente, enquanto o funcionalismo a gente vai entender que cada uma dessas partes tem uma função, nesse é como se a gente esmiuçasse essas relações, né? E visse quais os elementos dentro desse sistema que cada um compõe. E considera que cada elemento existe uma relação com os demais, ou seja, há um encadeamento desses elementos dentro do sistema, em relação com o todo. Nós temos o outro método, que é a hermenêutica, né, que é um método da compreensão, por exemplo. Ela teve o seu principal expoente, Max Weber, que ele dá ênfase na hermenêutica, dizendo que é o papel do sujeito da ação e o reconhecimento da parcialidade do ponto de vista do observador. Então, aqui é a primeira vez que a gente está pensando que o observador ele precisa ser imparcial, mas entendendo que há uma parcialidade dele, porque ele é constituído de uma série de crenças, de outros conhecimentos, de ideias, e acaba interferindo no observado, né, no fenômeno. Ao propor esses modelos de representação de variação, Weber pensou que você precisa ter uma interpretação dos significados e das coisas. Já o método o materialismo histórico, né, que ele vai ter suas bases dentro vai ser fundamentado no método dialético, né, que ele é bem mais flexível, por exemplo, considera que a ordem social tem por base a produção e o intercâmbio de produtos. Quem são os principais estudiosos de referência do método do materialismo histórico? Hegel e Marx. Né? Nós temos outro que é o interacionismo simbólico, que teve origem, né, iniciou nos estudos de Mead e de Cooley. Para esta teoria, a sociedade ela é constituída de pessoas que atuam em relação às outras, né? Claro, aos objetos, em um ambiente com base nos significados que essas pessoas e esses objetos têm para aquelas, ou seja, o que eles representam, né? Como é que eles atuam nessa sociedade. É bem interessante esse método, né? Porque você
entende que deve ter uma interação. Já o outro que eu vou falar para vocês agora, que é a etnometodologia, ela foi definida por Garfinkel pensando na ciência dos etnométodos, o que significa que seus procedimentos eles vão constituir-se de raciocínio sociológico prático. É uma tentativa de analisar os procedimentos que os indivíduos utilizam para levar a cabo, né, para concluir as diferentes operações que realizam em sua vida cotidiana. Como, por exemplo, comunicar-se, tomar decisões, raciocinar. Né? A etnometodologia ela tem uma forte influência na fenomenologia, porque já que analisa, né, as crenças, os comportamentos, enfim, todo um processo da sociedade enquanto um comportamento socialmente organizado. O social-construtivismo, que tem suas bases nos estudos de Berger e de Luckmann, eles introduzem, né, esse método dentro das ciências sociais, né? É um quadro de referência construtivista, né, que realmente teve durante muito tempo mais restrita a pesquisas educacionais, né? Quem não escutou falar muitas vezes de Vygotsky, do construtivismo, dentro da pedagogia, dentro das pesquisas educacionais. A principal contribuição do social construtivismo é a tentativa de superação do conflito entre o objetivo e o subjetivo, entre a objetividade e a subjetividade. E aí, eu chamo a atenção para vocês que esse conflito entre a objetividade e a subjetividade tem que ser levado em conta, porque alguns autores compreendem a sociedade como uma produção humana que pode ser entendida como uma realidade objetiva, né, constituída por objetos emancipados dos seus autores. Tem teorias e mais teorias em que às vezes você está tão incorporado, por exemplo, ao objeto, né? Hoje a gente tem a teoria de ator-rede, a gente tem as teorias de prótese, né? Que esse objeto ele se incorpora e aí não há mais tanta subjetividade nesse objeto. Por outro lado, essa mesma sociedade ela pode ser considerada como uma realidade subjetiva por ser interiorizada por meio da socialização.